no Cinecultura recebo o elenco da peça O Homem Travesseiro. Tenho ao meu lado Anderson e Felipe. Acertei. Muito prazer, Cris. Acertei, Cris. moçada. A gente ensaia antes, gente, mas isso acontece de não dar certo. Bem-vindos ao Cinecultura. Muito obrigado. Vamos falar desse espetáculo, direção de Kleber de Lázari. Isso. Fala um pouco para nós sobre o Homem Travesseiro. Tem cara de polícia. Tá. Bom, a história... eu sou um dos policiais, né? Eu faço o detetive Tupolsky. Mas falando sobre o Homem Travesseiro, basicamente é a história de um escritor, que no caso é interpretado pelo Felipe, é o Caturi, é um escritor, e ele está escrevendo contos que se assemelham a crimes que estão acontecendo na cidade. Então, os policiais justamente vão interrogar ele sobre esses crimes, porque eles estão achando que tem alguma relação nisso com o trabalho artístico dele, né? Pelo simples fato dele relatar, escrever sobre um crime, ele passa a ser o suspeito. Pois é, e é muito surpreendente que esse escritor, na verdade, ele não é nem um escritor, um grande escritor, um escritor famoso. De todas as histórias que ele escreveu, ele tem umas 400 histórias e só uma que foi publicada de verdade. Então, essa uma história que foi uma pista que levou esses detetives a chegarem até ele, conhecer todo o universo de histórias que ele trouxe, que ele escreveu, que ele criou, e fazem com que ele seja levado para essa sala de interrogatório. E aí, além dele, ele ainda tem um irmão que tem deficiência mental, e que ele cuida desse irmão desde os 14 anos de idade, que ele não tem mais os pais, ele cuida desse irmão, e esse irmão acaba sendo levado também para essa sala de interrogatório, e às vezes os policiais usam isso como uma estratégia de apertar um para que o outro confesse, coisas assim, porque eles querem obter no final do dia ali a resolução do caso, amarrar todas as pontas soltas. Exatamente. E o Homem Travesseiro é o nome de um dos contos do escritor, né, que dá sustentação para toda a trama da peça. E como que é isso em cena? Como que acontece essa tensão, se discutindo um crime, uma pessoa sendo investigada, porém sem ter prova nenhuma contra ela, correto? Sim. O que a gente traz em cena disso? Sim, Anderson? embora para os policiais eles já tenham uma convicção na cabeça deles que ele está envolvido com a situação. Então, assim, a gente construiu muito, a gente estava falando sobre a questão da tensão, a gente construiu isso muito nos ensaios, né? Como chegar já num patamar que a gente entrasse com essa tensão pré-estabelecida. Então, assim, para os policiais ali, tem uma questão de administrar a violência, tem uma questão de você estar o tempo todo querendo resolver logo, mas depender da parte burocrática, que é conseguir as coisas por vias legais, né? Embora também os policiais estão o tempo todo ali usando um pouco da tortura psicológica e da tortura física também. Então a tensão ela já é estabelecida assim no primeiro momento da cena, porque é uma construção que a gente veio fazendo com a direção do Kleber, né? Já para chegar nesse patamar mesmo. Continua, por favor. E o espetáculo, a forma que ele é construído, ele sempre, além de trazer essa tensão para o espectador, ele traz praticamente a cada 15 minutos uma novidade, uma reviravolta para surpreender, e também acaba despertando por muitas vezes o riso da plateia, mas um riso nervoso. Um humor ácido, né? Tenso. Sim. Um riso tenso com toda essa situação de que parece que não tem para onde ir, para onde que vai essa história, e isso gera um desespero que acaba por muitas vezes culminando no riso da plateia. A peça tem como foco sobre discutir a arte, a cultura de alguma forma, ela traz essa questão para o público, porque para quem está em cena ele traz a proposta que o público que se encontra dentro dela, né? Sim, traz esse fator da responsabilidade do artista, do papel do artista frente à sociedade, como que a arte pode mudar a sociedade, e isso vem como um pano de fundo, mas acho que o que a gente vê mais profundo é nas causas humanas, nos seres humanos, naqueles indivíduos, aquelas personagens que estão ali e que podem trazer as identificações da plateia com esses seres, e claro que por trás ali também tem toda essa coisa da arte, né, da importância da arte. A profundidade das relações, né, colocado muito em pauta, assim, e eu acho que discute também a questão da arte no sentido assim, se existe um limite para a arte, né, porque até então a gente percebe atualmente que se perdeu um pouco da visão simbólica, né, as coisas estão sendo levadas muito ao pé da letra, e o autor ele trata isso de uma forma assim que você consegue abordar por vários pontos de vista, né, porque ele tem um irmão que é deficiente mental, e como o irmão dele se relaciona com a arte dele, né,
É diferente de como um policial se relaciona com a arte dele e tal. Então, o Martin, eu acho que ele traz assim questões que não tem uma solução imediata. Ele traz uma reflexão. Tanto que até na própria história, ele fala, é um quebra-cabeça sem solução. E a gente meio que assumiu isso pro texto, né? Pra nossa montagem, né? Que é um quebra-cabeça sem solução. Cada pessoa vai olhar por um aspecto ali, essa profundidade das relações, né? As questões humanas e tirar a sua própria conclusão, né? O assunto ele é atual e necessário, né? No momento, né? O assunto ser discutido isso, trazer isso para o público de alguma forma, né? É bastante importante trazer toda essa reflexão do que da arte, do papel do artista e do que o artista tem que fazer para se manter na ativa. E não é fácil o papel do artista, principalmente atualmente. É uma batalha a cada dia. Então, para esse projeto, a gente está fazendo esse projeto sem patrocínios. A gente começou no ano passado, contamos com a colaboração tanto dos atores, com o pessoal de figurino, de cenário, de montagem de cenário, de tudo que nós encontramos pessoas que abraçaram a causa junto com a gente e toparam fazer esse projeto. Ano passado deu super certo, a gente teve uma resposta muito positiva do público e aí acabamos tendo que trazer, acho que nesse momento mais contundente ainda, esse espetáculo de volta à tona, porque era necessário falar novamente sobre essa questão da arte, essas histórias dessas personagens que a gente acredita que seja contundente para os tempos atuais. E o quanto é difícil para um ator, a tradução do texto foi você quem fez. Sim, a tradução é minha. O quanto é do ator, que não é somente o que as pessoas veem em cena, mas é o quanto acontece nos bastidores, na coxia, no envolvimento, não chegar e interpretar, como você fez a tradução. Como que foi essa questão da adaptação também disso em cena? Como que foi essa transição toda, esse trabalho? Esse texto, a tradução dele, a gente fez muito pouca coisa de adaptação, na verdade, porque ele não tinha nada pontual que a gente precisasse retratar a realidade brasileira. Então, é um texto de 2003, escrito lá na Irlanda, e a gente trouxe aquela realidade, a gente retrata aquela realidade, mas na verdade a gente não dá nenhuma característica de onde se passa, simplesmente que é um local onde passa por um regime ditatorial totalitário e que poderia ser em qualquer local. Então a gente se isentou de fazer adaptações nesse sentido. A gente trouxe, claro, alguns ajustes que acredito que sejam mais coisas de ajustes de tradução para caber na boca do personagem. Tem um pouco das coisas de comicidade que a gente teve que fazer algum ajuste ou outro para que soasse melhor no português como soa no inglês, no original escrito. Que maravilha. Felizes, então? Muito A gente tem que convidar quem está em casa, então você não pode perder. A temporada fica até quando? Nós ficamos em cartaz até o dia 24 de novembro, todos os sábados às 21, domingos às 19. O Homem Travesseiro. E é isso aí, aos sábados às 21 e aos domingos às 19 horas. 19 horas, perfeito. Muito, muito obrigado. Gente, não perde a nota aqui, ó, todo o serviço aqui embaixo, ok? Obrigado. Obrigado.